Glória a Jesus. Louvamos ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Precisamos ouvir uma palavra da parte de Deus. Mais uma palavra da parte de Deus. Eu convido o pastor Roberto para que ocupe a tribuna. Tenho certeza que Deus vai usar a vida do seu servo, como em outras oportunidades tem feito. E eu convido a digníssima para que ore pelo seu digníssimo. Glória a Deus. Pai querido e amado, no santo nome do Senhor Jesus, aqui nos colocamos diante da Tua presença, ó Pai, e quero a Ti apresentar a vida do meu esposo, Senhor, que o Senhor possa usá-lo. Fale, meu Pai, através dele, que ele seja canal de bênção, ó Pai, nesta noite, nas nossas vidas, que o Senhor possa nos exortar, que o Senhor possa nos fortalecer, que o Senhor possa nos erguer nesta noite, ó Pai, e nos guiar conforme a Tua palavra, Senhor. É o que eu te peço, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém. Amém. Paz, igreja, boa noite. Louvado seja o nome do Senhor. É impossível quem está aqui presente, talvez quem está em casa, não está sentindo a presença de Deus, né? Que noite abençoada, né? Os louvores apresentados para a grandeza do nosso Deus, como são maravilhosos, né? Glória a Deus, irmãos. Por favor, abram a palavra do Senhor no livro de Gênesis. Gênesis. Abra a palavra do Senhor no livro de Gênesis. Glória a Deus. Gênesis capítulo 18, versículo 20. Glória a Deus. Os irmãos encontraram? Gênesis, capítulo 18, versículo 20 a 21. A palavra do Senhor diz assim: Disse mais o Senhor: Com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado tem se agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Amém. Por enquanto, somente até aqui, meus irmãos. Deus está no seu trono, no céu, e começa a chegar até ele denúncias da cidade de Sodoma e Gomorra, que o pecado daquela cidade estava terrível. Havia injustiça, havia imoralidade, né? Os irmãos conhecem bem o texto. Havia muita imoralidade nessa cidade. Havia corrupção. Então, era uma cidade totalmente depravada, uma cidade totalmente distante de Deus, distante da justiça. Uma cidade que chamou a atenção de Deus não pelo bem que fazia, mas pelo mal que cometia. E o mal que cometia ao próximo estava chegando até Deus. E Deus, como diz aqui a palavra do Senhor, ele desceu para poder ver o que estava acontecendo naquela cidade e ali tomar posição de juízo contra aquelas pessoas que estavam cometendo tais atos. Irmãos, a palavra do Senhor diz em Judas capítulo 7, assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas por exemplo do fogo eterno, sofrerão punição. Então aquela cidade, da mesma maneira como foi destruída pelo fogo por conta do pecado cometido, assim também aconteceria com aqueles que não se arrependessem, que não se voltassem para o Senhor. Então, Sodoma, a cidade de Sodoma, a sua prática, as suas obras, eram usadas assim como exemplo para mostrar o tamanho do abismo que havia entre aquele povo e Deus. O quão distante aquelas pessoas estavam de Deus, ao ponto de nem reconhecerem Deus e nem temerem a Deus. Tamanhas injustiça, a imoralidade que eles viviam, que eles estavam muito distantes de Deus. E Israel, muitas das vezes, é comparado
a Sodoma e a Gomorra por se prostituírem com outros deuses, por praticarem imoralidade, por praticarem injustiça, não defendendo o órfão, a viúva. Então o Senhor chama a atenção, irmãos, nessa questão, é de que ele desceu do céu para ver o que estava acontecendo ali. Lá em Jeremias, eu vou usar uns trechos bíblicos que eu gosto bastante, para poder contextualizar na onde eu quero chegar aqui, trazer a ideia do que Deus colocou no meu coração aqui para a gente. Jeremias capítulo 23, versículo 14, o Senhor vai dizer assim, ó, Mas nós, profetas de Jerusalém, vejo coisa horrenda, cometem adultério, andam com falsidade e fortalecem a mão dos malfeitores, para que se não convertam, cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Então Jesus ele usa para com Jerusalém, por terem se prostituído com outros deuses, ele usa a imagem, o estado em que Sodoma estava, ele fala, vocês estão parecendo com eles. As atitudes que vocês estão tendo para comigo é a mesma deles. E se vocês não se arrependerem, o que aconteceu com eles vai acontecer com vocês. O caso deles era tão grande que havia injustiça, como nós lemos aqui em Jeremias capítulo 23, versículo 14, havia falsidade, eles fortaleciam as mãos dos malfeitores. Aquela cidade era de extrema bagunça, tanto que quando chegavam visitantes, eles queriam abusar dos visitantes. Como nós temos o exemplo dos anjos que chegaram àquela cidade de noite, e eles queriam abusar dos anjos, como está em Gênesis capítulo 19, versículo 5. E chamaram por Ló e lhe disseram, onde estão os homens que de noite entraram na tua casa? Traze-os para fora, para que nós os abusemos dele. Ou, talvez na sua tradução, para que nós o conhecemos. E esse conhecer está no aspecto de ter relação sexual. Então eles queriam abusar daqueles visitantes, violando assim o direito dos estrangeiros, dos visitantes. Então veja como o pecado daquela cidade era tão grande, que as acusações, o clamor, os anjos estavam dizendo, Senhor, olha, aquela cidade ali está terrível, a coisa está feia ali. E o Senhor falou, poxa, eu vou descer lá para ver o que está acontecendo então. Eu vou descer lá para ver o que está acontecendo. E nessa parte, irmãos, o que me chama a atenção é que Deus, por exemplo, se Deus ele quiser aparecer aqui agora, qual que é o caminho que ele tem que tomar para chegar até aqui? Ele está lá no céu. É o Senhor do universo. Qual caminho, ou o que ele deveria fazer para poder chegar até aqui? Para mim chegar até aqui, eu tive que sair da minha casa, pegar meu carro, pegar a tal rua e chegar até aqui. Se o Senhor viesse do céu, será que ele teria que passar pela estação espacial, depois pegar um foguete, descer em Houston, Texas, depois pegar um avião até São Paulo, de São Paulo pegar um ônibus até aqui para poder se fazer presente aqui, ou ele se faz presente aqui? E o interessante, irmãos, pastor Moisés, que na meditação que eu estava fazendo, Deus ele desceu com um propósito, eu tenho que ver o que está acontecendo naquela cidade. Só que Deus, ao ir para aquela cidade, ele tinha uma pessoa especial que ele precisava passar para visitar. A palavra do Senhor vai dizer que em Gênesis capítulo 18, versículo 1, é aí onde a gente vai entrar, não é em Sodoma e Gomorra, é aí onde a gente vai entrar. Gênesis capítulo 18, versículo 1. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manré, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Deus, ele queria ir em Sodoma e Gomorra resolver a situação lá. Sabe quando você vai numa cidade, você vai num estado, e você lembra que tem uma pessoa especial ali, que você quer ir na casa daquela pessoa? Você fala, poxa, eu vou na Bahia, tem uma pessoa lá, eu vou na casa de um parente, mas tem uma outra pessoa que foi um companheiro de infância, poxa, uma pessoa muito querida para mim, eu tenho que visitar ela. Deus, ele desceu a fim de ir até Sodoma e Gomorra, mas ele tinha alguém que ele precisava visitar, e ele é Abraão. E Deus, ele chega
em Manré, ali próximo de Hebrom, ficava próximo de Hebrom, para poder visitar Abraão. E o que me chama a atenção, irmãos, nessa situação, é que o Senhor, por mais que Ele seja o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, o Deus que não precisa de nada e de ninguém, mas é um Deus que Ele se deixa conhecer, Ele se deixa se relacionar, Ele se deixa com que você o conheça e se relacione com Ele, Ele trata você, Ele trata eu como pessoas importantes. A palavra do Senhor em Tiago, no capítulo, se vocês quiserem acompanhar, Tiago capítulo 2, versículo 23, a palavra do Senhor diz assim, ó, Deus tinha ali, e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Deus ia para Sodoma e Gomorra, mas ele passou na casa do seu amigo. Deus foi até Abraão para poder cumprir a promessa, ao qual ele tinha feito alguns anos atrás. Deus, ele desceu com uma missão, mas falou, olha, já que eu vou lá em Sodoma e Gomorra, eu vou passar na casa do meu amigo. Irmãos, você consegue entender como que um Deus que tem tudo, é detentor do ouro, da prata, da vida, da morte, ele é o criador do universo. Ele falou, poxa, eu vou resolver uma questão, mas olha, tem uma pessoa ali que eu quero estar com ela. Você já parou para pensar que Deus ele quer estar com você? E às vezes a gente despreza essa vontade de Deus querer estar conosco. Deus ele poderia ter passado batido, ele não precisava parar ali, mas ele resolveu parar ali para poder estar com Abraão. Ele escolheu estar ali com Abraão. Deus, ele escolhe, irmãos, estar conosco. Ele não precisa de nós, mas ele escolheu estar conosco. Ele escolheu salvar a mim e salvar você. Não é porque nós merecemos, não é porque nós temos alguma coisa especial, não. Ele escolheu. Eu estava lendo no status do meu celular, uma moça postou, e eu li no status do WhatsApp, a respeito de que ela está procurando, ela está se preparando para servir uma entidade. Essa moça está se preparando para servir uma entidade e ela está estudando para isso. E ela postou um trecho no status que me chamou a atenção, em que a entidade fala assim, olha, eu não faço nada de graça. Eu não carrego fardo de ninguém. Eu não sou bonzinho com ninguém. E a pessoa escolhe servir esse tipo de Deus, entidade. E nós que temos um Deus tão bom, um Deus tão maravilhoso, que escolheu tirar o seu fardo e te dar um fardo leve, um Deus que quer estar com você todos os dias, porque Ele diz na sua palavra, eis que estarei convosco o quê? Todos os dias. E tem pessoas que dizem, eu não tenho tempo para o Senhor. Eu não tenho tempo para poder ler a Bíblia, ler a palavra. E a gente vê as pessoas que querem servir outros deuses se dedicando para servir esses outros deuses. Estudando, lendo, indo nos cultos desses deuses, enquanto as pessoas que se dizem querer adorar a Deus não vêm no culto, não lê a Bíblia, não ora, não jejua, não se dedica a esse Deus ao qual nós acabamos de cantar, que Ele é grande. Então, que tipo de relacionamento eu estou tendo com esse Deus? Abraão, ele tem um relacionamento muito especial com o Senhor. E é isso que eu quero tentar passar para vocês nessa noite. Que tipo de relacionamento nós estamos tendo? Porque as outras pessoas aí fora, com seus deuses, elas têm um relacionamento sério. Elas são fiéis, mesmo recebendo o mal. Mesmo não recebendo nada em troca, enquanto ele falou, olha, eu não levo carga de ninguém, o Senhor diz, olha, me dá a sua carga e leva a minha, que é leve. Leva o meu fardo. Enquanto aquela entidade fala, olha, eu não estarei com, não te garanto nada. O Senhor diz, eu sou o teu escudo e o teu galardão, e a tua recompensa. E o pior é que a gente não valoriza esta comunhão, esta amizade. Por que eu falo amizade? Porque sabe o que o Senhor Jesus Cristo diz? Eu não vos chamo mais servos, mas chamo o quê?
Amigos? Será que o amigo que eu tenho em Cristo é só aquele amigo de interesse, enquanto ele tem coisas para me dar, eu estou do lado dele? É como diz até o ditado, né? Que a gente conhece os amigos quando a gente está bem. Quando a gente tem coisas e tal, a gente conhece quem é que está do nosso lado. Mas os verdadeiros amigos aparecem quando a gente também está o quê? Na luta. E Jesus diz que ele não nos chama mais de servos, mas de amigo. Mostrando assim que Abraão, ele tinha um relacionamento tão maravilhoso com Deus, que quando o Senhor chega à tenda de Abraão, Abraão vê ali, Abraão já se prostra, Abraão fala: Senhor, por favor, não siga o teu caminho sem que o Senhor descanse um pouquinho. Descansa um pouquinho, senta aqui que eu vou mandar preparar agora comida para que vocês comam, para que vocês lavem o pé e para que vocês descansem o coração para vocês seguir viagem. Irmãos, como que nós temos recebido o Senhor? Como que nós temos tratado o Senhor no nosso dia a dia? Será que a gente tem tratado o Senhor? Sabe quando a gente trata aquela visita indesejada? Vai logo embora. Passa logo o tempo, porque eu já não estou aguentando mais. Irmãos, a palavra do Senhor vai dizer aí, em Gênesis, vamos acompanhar comigo? Gênesis, no capítulo 18. Gênesis 18, no versículo... Deixa eu só abrir aqui. Gênesis 18, versículo 1. Olha só que lindo, irmãos. Isso, na minha meditação durante a semana, nessa noite, nessa manhã, até no trem eu chorei. Porque, irmãos, a gente não valoriza aquilo que Deus é para nós. A gente não valoriza. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manré, quando ele estava sentado, à entrada da tenda, no maior calor do dia. Abraão estava sentado, pensando na vida. Será que eu vou ter o filho, não vou ter? Poxa, estou com 99 anos aqui e ainda estou aqui sentado. Do nada ele vê 3 pessoas aparecendo. Levantou os olhos e eis que 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. E disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Olha só, irmãos, Deus foi visitá-lo. Ele falou: olha, se eu achei mercê, se eu achei graça aos teus olhos, não passa assim tão rápido não, fica um pouquinho aqui comigo. Eu lembro daqueles discípulos no caminho de Emaús, quando eles estavam lá com Jesus, eles não viram que é Jesus, aí o Jesus falando no coração deles, aquela palavra ardia, e aí ele falou: olha, moço, eu tenho que entrar nessa cidade. Jesus: então vou seguir meu caminho. Não segue, entra com a gente também, fica aqui essa noite com a gente, não passe, fica aqui com a gente, continua falando aos nossos corações. E eu vejo que Abraão falou: olha, não passa, fica aqui comigo. Irmãos, e às vezes a gente passa o dia, Deus ele quer falar com a gente. Quem já ouviu uma voz no coração dizendo: poxa, para orar? Quem já ouviu no coração, gente? Para orar um pouquinho, para orar, para ler a Bíblia. Você sabe que até aquele momento você não leu, mas tem algo no seu coração falando: para ler, para falar comigo. E às vezes a gente passa correndo. O Senhor ele quer passar, ele quer sentar e ele quer ter comunhão com a gente. Só que a gente muitas das vezes fala: eu não tenho o quê? Não tenho tempo. Só que aí eu tenho tempo para amizades, eu tenho tempo para internet, eu tenho tempo para trabalho, eu tenho tempo para família, eu tenho tempo para mim, mas eu não tenho tempo para o Senhor? Que tipo de relacionamento nós estamos tendo com o nosso Deus, irmãos? Que tipo de relacionamento nós estamos tendo? Então Abraão, quando viu, falou: Senhor, não passe, porque eu trarei um bocado de pão. Versículo 5. Refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Olha o que Abraão fez, irmãos. Apressou-se, pois, a Abraão para a tenda de Sara. Ele disse: mulher, levanta, vai trabalhar. Amassa um punhado de 3 medidas de farinha de flor, faze pão assado ao borralho,
E Abraão, por sua vez, ele foi até o gado, tomou um novilho tenro e bom, e deu aos criados, que apressou-se em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite, novilho, que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Irmãos, Abraão, quando Deus aceitou o pedido de Abraão, Abraão na hora correu, falou: Sara, levanta aí, bora trabalhar, porque o Senhor está à porta aí. Vai lá, prepara o melhor. Ele correu até o curral, pegou o melhor novilho e pediu para os servos preparar. Irmãos, para pensar. Quanto tempo leva para poder preparar um novilho? Quanto tempo levou para preparar tudo aquilo ali, irmãos? Sabe o que eu aprendo com isso? É que o Senhor, Ele não tem pressa para estar com a gente. A gente tem pressa. Não vejo a hora do culto acabar, estou cansado, quero ir embora. Ai, nossa, o culto de oração é demorado. Ai, nossa, eu estou cansado para ler a Bíblia. E o Senhor falou: Abraão, vai lá, faz. Eu espero. Eu quero estar com você. Não importa o tempo, Abraão, eu vou ficar com você aqui até que tudo fica pronto. Irmãos, o que vem ao meu coração, o que nós temos preparado para o Senhor? Será que nós temos recebido Ele de bom grado? Quando Ele chama a gente para sentar, para conversar com a gente, para que a gente medite na sua palavra, para que a gente ore? O que a gente tem feito para o Senhor? Abraão, ele correu, ele falou: gente, vamos lá, tenho 3 convidados muito especiais, vamos lá, ele foi escolher o melhor novilho, irmãos. Ele se levantou, irmão, para escolher o melhor novilho, falou: esse aqui, ó, pega, mata, e ele foi lá dar atenção para o Senhor, enquanto estava tudo sendo preparado. Que tipo de atenção nós estamos dando para o Senhor, irmãos? Não que Ele precise de nós, mas como eu disse quase agora, aquela moça que está se preparando para servir uma entidade, ela está fazendo o melhor que ela pode. E a entidade não está garantindo nada para ela. E o Senhor que nos deu a vida, nos deu a salvação de graça. O que a gente tem apresentado para Ele? Como nós temos tratado o Senhor? Como nós temos andado diante do Senhor, diante disso? O Senhor, irmãos, Ele ia para Sodoma e Gomorra, mas Ele falou: eu tenho que passar na casa do meu amigo. Eu tenho que passar na casa do Abraão, não posso passar ele batido, eu tenho que passar lá. Eu me sinto obrigado a passar por ali. Irmãos, eu não vou dizer que o Senhor Ele não quer passar pela sua casa, porque tudo que Ele mais quer é ter um relacionamento com a gente. Mas é como eu disse, quando o Senhor Ele passa por você, você tem virado as costas para Ele ou não? Porque o Senhor, quando Ele chama lá em Malaquias, Ele diz assim: ó, tornai-vos para mim, que eu me tornarei para vós outros. É vocês que têm que se voltar para mim, não sou eu estou aqui pronto, eu quero. Mas e vocês? Vocês querem? O que vocês têm apresentado? Vocês acham que o que vocês têm apresentado é digno de mim? Eu não quero isso que vocês têm apresentado. Animal manco, pão imundo. Abraão preparou o melhor. O que nós temos preparado para o Senhor? Abraão não chegou e falou: Senhor, poxa, já deu horário, né? Eu vou te dar um pão com água aqui. O Senhor disse: não, pega o melhor novilho. Abraão estava entregando ao Senhor tudo o que ele tinha, o seu coração. Porque quando a gente entrega o nosso coração, a gente entrega o nosso tudo. A gente entrega a nossa vida, a gente faz o melhor para o Senhor, e não por peso, mas por gratidão, por prazer. Sabe essa presença que você sentiu quase agora? É o Senhor dizendo: eu estou aqui do seu lado. Não só aqui do seu lado, como eu quero estar com você todos os dias. A pergunta que nós temos que nos fazer a nós mesmos: eu quero estar com o Senhor todos os dias? Porque Ele veio até mim. Ele veio até mim, como diz a canção, num dia especial. Trocou meu coração por um novo coração. Mas esse coração que Ele me deu, será que eu estou fazendo dele o templo dele ou o templo para outras coisas? Porque Ele me deu um coração para Ele morar e não outras coisas serem colocadas no lugar. Irmãos, o Senhor nos chama para levarmos a sério o relacionamento que Ele quer ter conosco. O Senhor, Ele quer ter conosco um relacionamento sério, irmãos. Só que nós, muitas das vezes, não levamos a sério esse relacionamento, porque a gente trata assim: é Deus. É o Senhor, Ele está lá no céu, eu estou aqui. Não. Eu tenho certeza que muitas das vezes, você, nas lutas que você enfrentou, você sentiu Deus ali do lado. Você sentiu a mão dEle ali.
Você sentiu a providência dele. Não despreze esse Deus. Não zombe desse Deus. Não brinque com a misericórdia desse Deus. Porque com esse Deus não se zomba e não se brinca. E horrível coisa é cair na mão dele. Porque não tem quem possa tirar. Irmãos, o Senhor, Ele quer ter conosco essa aliança. E Ele quer ter conosco essa aliança tão profunda que Ele falou assim, olha, eu amo tanto vocês, que eu vou pegar o que eu tenho mais de valor, o meu filho, e vou enviar por amor a vocês também. Para que vocês não sejam também só amigos, mas também filhos. Para que nós sejamos feitos filhos, porque o servo não fica para sempre na casa, mas ele nos tornou filho, para a gente permanecer para sempre na casa. O Senhor, irmãos, Ele nos chama para uma aliança. Mas nós temos que abrir os olhos nessa noite. Que tipo de relacionamento eu estou tendo com Deus? É o relacionamento de interesse? Eu vou para o culto, eu vou para a igreja, porque eu quero que Deus me abençoe, abra uma porta de emprego, eu quero que o Senhor me cure. Eu quero. Venha a mim o teu reino, Senhor. Mas a tua vontade eu não vou o quê? Não vou fazer. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Que o Senhor abra os nossos olhos, porque as portas, o Senhor está às portas. O Senhor está voltando. E o Senhor, a palavra dele é bem clara, que ele virá buscar as suas ovelhas. Os bodes serão colocados de lados. E ele virá buscar aquele que ele conhece. Porque aquele que não conhece, ele vai dizer o quê? Apartai-vos de mim. Eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Mas os que eu conheço estão aqui comigo festejando. Estão aqui comigo na minha mesa, ceando. Irmãos, que nós, amados, possamos abrir os nossos olhos. E, deixa eu ficar de olho no horário ali. Então, irmãos, o Senhor chegou ali, Abraão recebeu o Senhor de uma maneira tão especial. O Senhor falou, Abraão, vai lá, prepara tudo. Não estou com pressa, eu tenho um assunto grave a resolver. É algo sério que eu tenho para resolver, mas eu tenho o prazer de ficar um tempo aqui com você. Vai lá, faz o que tem que fazer. Prepara tudo lá bonitinho, que eu vou ficar aqui com você e vou cear. E, irmãos, Deus, como normalmente era a tradição de um bom amigo, sempre quando vai na casa de outro amigo, vou levar o quê? Um presente. E Deus, quando vai ali, leva um grande presente para Abraão. Fala, Abraão, daqui a 1 ano, quando eu voltar, Sara terá um filho. A promessa vai se cumprir na tua vida. Aquilo que eu disse a você, porque Abraão não queria ser rico porque ele já era rico. Abraão não queria ter um nome grande porque o nome dele na região onde ele estava já era grande. O sonho de Abraão era unicamente ter o quê, irmãos? Um filho. Ele falou assim, eu só quero ter um filho, nada mais. Só que o Senhor fez uma promessa gigantesca na vida de Abraão. Porque o Senhor faz infinitamente mais do que o que nós pedimos ou o que pensamos. Às vezes a gente pede algo para Deus, poxa, eu não imaginei que Deus fosse fazer isso. Eu só pedi isso, Ele fez além. É assim que Deus trata com os seus. Você pede isso, eu te dou mais. Mas, e o relacionamento? Como nós estamos diante dEle? Como nós andamos com Ele? Como nós valorizamos quando nós estamos ali no culto de oração? Como nós valorizamos quando a gente para ler a Bíblia? Às vezes a gente fala, poxa, eu vou ler a Bíblia, vou ler no celular. Só que aí, quando vai ver, a Bíblia está lá, mas está perdida entre os aplicativos, nunca foi aberta, ou quando é aberta é só para ler o Salmo do dia. Isso não é relacionamento não, irmãos. Isso não é relacionamento. O Senhor passou, disse a Abraão, Abraão, te trouxe aqui, hoje é o dia da tua bênção. Enquanto uma cidade ia ser destruída, uma nação ia ser formada. Enquanto uma nação, um povo, ia ser destruído por conta do pecado, um novo povo estava se levantando através de Abraão, pelo qual se viria o Salvador. Irmãos, quando Deus faz algo, Ele faz perfeitamente. Ele faz perfeitamente quando Ele faz algo. E, irmãos, uma outra coisa que me chama a atenção nessa história de Abraão, eu não vou ler para não perder tempo, é que quando o Senhor... Ele não tinha falado ainda para Abraão que ia para Sodoma e Gomorra e o que ia fazer. Ele não tinha falado. Chegou lá, Abraão, estou aqui e tal, olha, você vai ter o filho, tudo. E aí, quando o Senhor ele vai descer para Sodoma e Gomorra, aí no versículo... Vamos ler comigo aí, irmãos? No versículo
no versículo 16, olha o que a palavra do Senhor diz. O Senhor se relacionou ali com Abraão, comeram, né, conversaram e tal. Aí chegou a hora dele se levantar. Bom, vamos seguir o nosso caminho, que a gente tem que ir para onde? Para Sodoma e Gomorra. A gente tem que resolver aquela situação. E aí, olha o que a palavra do Senhor diz, irmãos. Tendo se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma. E Abraão ia com eles para os encaminhar. Porque ele falou assim, onde fica Sodoma e Gomorra? Ó, Senhor, vamos lá que eu vou encaminhar o Senhor até onde é. Vamos lá, vou acompanhar o Senhor no caminho. Eu vou levar até mais ou menos ali, vou mostrar onde o Senhor tem que, para onde o Senhor tem que ir, para onde vocês têm que ir. E aí, olha só o que o Senhor diz, irmãos. Disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Deus não tinha necessidade para falar para Abraão. Deus não tinha nenhuma necessidade de falar, Abraão, eu estou indo lá para... Por mais que Ló estivesse lá, não tinha necessidade de Deus falar. Mas Deus escolheu falar para Abraão, o tratando ali, irmãos, com comunhão. Falando, Abraão, olha, estou indo para uma cidade ali, chamada Sodoma e Gomorra, e eu vou fazer isso aqui, ó. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tenho falado ao seu respeito. Disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado tem se agravado, Abraão. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença de quem? A palavra do Senhor vai dizer mais à frente que apenas 2 anjos chegaram à cidade e o Senhor, se os irmãos tiverem uma Bíblia de estudo, alguma coisa assim, aparece aí nessa palavra Senhor o tetagrama, que é Yud-Re, Vav-Re, que é o nome do Senhor, o próprio Deus ficou com Abraão ali. Os anjos desceram para poder conferir o que estava acontecendo na cidade. Abraão parou uma certa distância do lugar e o Senhor ficou ali com ele. O Senhor parou ali com Abraão e o Senhor falou para Abraão, Abraão, vai acontecer isso aqui com a cidade, eu vou destruir. E, irmãos, o que me chama a atenção aqui é que, primeiro, Deus não precisava ter falado para Abraão, mas ele escolheu falar. O Senhor Jesus Cristo, no mesmo trecho em que ele chama os irmãos, né? Quando ele fala assim, olha, não vos chamamos mais de servos, mais de amigos, mas ele diz assim, ó, porque eu vos tenho revelado tudo o que o Pai me mandou dizer. Ou seja, tudo que o Pai mandou falar, eu estou falando para vocês, porque vocês são meu amigo. Sabe aquele amigo que talvez você confia bastante, que você fala coisas que você não falaria para ninguém? Olha o relacionamento que Deus tinha com Abraão. De falar, Abraão, estou indo para a cidade lá, mas vai acontecer assim, assim, assado, porque o povo está assim, está assado, e eu preciso resolver aquela situação. Deus parou ali do lado de Abraão, eles ficaram ali, olhando em direção da cidade, e aí entra Abraão. No versículo 22, irmãos, leiam comigo. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximaram-se a ele, e aproximando-se a ele, disse, destruirá o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirá ainda assim e não poupará o lugar por amor dos 50 justos que neles se encontram? Longe de ti que tal coisa se faça, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não farás, pois, justiça ao juiz de toda a terra? Abraão falou assim, poxa, ele comeu comigo, ele sentou comigo, conversei com ele. Poxa, eu não posso deixar ele fazer isso com aquela cidade. Eu vou falar com ele. Eu vou interceder por aquela cidade. Ele está me dando essa abertura de falar com ele. Não posso deixar com que ele passe e destrua aquela cidade, sendo que tem provavelmente ali pessoas justas. E ali a gente vê um diálogo bonito de Abraão com Deus. Poxa, Senhor, não faz isso não. Se houver lá 50 justos, seria justo? O Senhor que é o juiz de toda a terra. E a gente se lembra de Lucas 18, quando o Senhor dá exemplo do dever de orar sempre e nunca esmorecer. Não fará justiça ao Senhor
aos que o clamam de dia e de noite, porque ele é o Senhor de toda a terra, é o juiz de toda a terra. E ele falou, o Senhor é o juiz de toda a terra. Será que o Senhor vai condenar o justo com o ímpio? E ele diz assim, olha, Abraão, por amor dos 50 justos, não condenarei toda a cidade, se houver nela 50 justos. E aí Abraão, líder, fala assim, ó. Abraão fala assim, Senhor, tudo bem, mas vamos ler aqui que eu acho legal na história que Abraão mesmo conta. Olha só, irmãos, que interessante. Isso é relacionamento. Isso é relacionamento com Deus. Olha o relacionamento que Abraão tinha com Deus na intercessão também. Então disse o Senhor, versículo 27, então disse mais Abraão, eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza, ou seja, eu sou nada, o Senhor é tudo, eu vim da cinza e do pó, quem sou eu para falar contigo? Mas eu vou ser atrevido aqui, porque a gente sentou e comeu junto. Eu me lembrei, irmãos, de um caso, que quando eu pego muita amizade com alguém, eu brinco demais. Eu zoo, porque eu sinto liberdade para falar, para brincar. E Abraão viu essa liberdade no Senhor. De poder falar, de poder interceder, de poder dialogar com o Senhor. Na história de outros deuses, se você pesquisar, der um Google, relacionamento entre deuses e os humanos, vocês vão ver que os deuses gregos, enfim, eu não fugiu agora o nome, mas todos os outros deuses, a palavra vai dizer que eles sempre estão num determinado lugar e as pessoas têm que ficar prestando culto e eles não fazem nada. O próprio texto da palavra do Senhor vai dizer que são deuses que têm olhos e o quê? Tem boca e o quê? Tem ouvido e o quê? E tem pé e o quê? Agora dê um glória a Deus aí. O nosso Deus tem olhos e vê. O nosso Deus tem ouvidos e ouve. O nosso Deus tem mãos e apalpam. E o nosso Deus tem pernas e anda. Por isso ele se faz presente em todo lugar. Para levantar. Ele ouve o clamor. Ele vê a situação e ele socorre. É um Deus que se faz presente. Ele não é qualquer Deus. E Abraão sentiu que ele poderia falar com Deus. E ele falou, Senhor, com todo temor e tremor, ele falou, Senhor, eu me atrevo a falar contigo. Porque eu sou pó e cinza, eu sei qual que é a minha posição, eu sei quem eu sou diante do Senhor, mas eu vou me atrever aqui a falar contigo. Na hipótese de faltarem 5, para 50 justos destruirá isso toda a cidade? Ele respondeu, não a destruirei se eu achar ali 45 justos. Abraão falou, poxa, eu já ouvi falar muito dessa cidade, é muito bagunçada, né? Bom, vou falar ao Senhor, vai que lá não tem 50. Se tiver 45, o Senhor deixa passar lá a situação? Ele falou, Abraão, vou deixar passar. Disse-lhe ainda mais Abraão, e se porventura, Senhor, ali haver 40? Abraão começa ali a negociar com o Senhor. O Senhor, poxa, calma, vou apelar para a sua misericórdia. Se tiver pelo menos 40 ali, o Senhor destruirá o justo com o ímpio? Ele falou, não, Abraão, não destruirei por amor dos 40. Versículo 30, insistiu. Não se ire, Senhor. Falarei ainda, se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor, não farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão, eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20, Senhor. Respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda a Abraão, Senhor, não se ire, porque eu estou sendo chato aqui, não estou, Senhor? Poxa, eu estou aqui tentando ali e tal, mas não se ira, não fica bravo comigo não, eu sou pó, sou cinza, eu não sou ninguém. Mas se houver ali, Senhor, 10 justos, o Senhor assim ainda destruiria o justo com os ímpios? Aí o Senhor responde, não a destruirei por amor dos 10. E aí a palavra do Senhor finda da seguinte maneira, tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Olha o relacionamento que o Abraão tinha com Deus, de falar, de dialogar.
com outros deuses, você não tem essa liberdade. Se você pesquisar, quando um deus da antiguidade se irava segundo as seus costumes ou a tradição dos seus povos, aquela ira só se aplacava ou com sacrifício humano. As pessoas tinham que fazer alguma coisa para que aquela ira daquele Deus se aplacasse. E Abraão, numa conversa, ele estava tentando fazer com que Deus não destruísse Sodoma e Gomorra. Deus falou assim, Abraão, conversando com Deus ali do lado dele, falou assim, poxa, mas se estiver lá, Senhor, não fica bravo comigo não, estou sendo chato aqui e tal, mas não destrua aquela cidade não. Abraão, se tiver 10 ali, eu não vou destruir a cidade. E como a gente sabe, não havia os 10 justos, a cidade foi destruída. Mas o aprendizado que fica, irmãos, para mim, a princípio não é sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, é do relacionamento de Deus com Abraão, de Abraão com Deus. Às vezes a gente fica com o olho tão fixo nas situações, a gente fica tão vidrado nos problemas, a gente fica tão preocupado com as coisas que a gente esquece de ter o quê? Relacionamento. Porque é o relacionamento que faz toda a diferença. Vocês lembram de Daniel? Daniel tinha um relacionamento lindo com Deus. Daniel foi para a cova. Não aconteceu nada com ele. Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 homens que tinham relacionamento com Deus. Foram lançados no fogo, e quem foi lá para o fogo também? Deus foi para o fogo lá também. Porque o Senhor mesmo diz, aonde? Eis que estou convosco até a consumação do século. E não vos deixarei só, não vos deixarei órfãos. Os outros deuses não estão nem aí. Eles não ligam. Mas o Senhor Jesus Cristo disse, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei sozinhos. Não vos deixarei sozinhos. E muitas das vezes a gente despreza essa comunhão, a gente despreza esse querer de Deus estar conosco, trocando o Senhor por outras coisas, por momentos, por prazeres, ou se deixando se atarefar a tal ponto que não consegue parar para ter um momento de comunhão com quem? Com o Senhor. Irmãos, temos que ter esse cuidado. Temos que cuidar da nossa comunhão com Deus. Porque o Senhor diz, eu não vos chamo mais de servo, mais do que, irmãos? De amigo. Valoriza essa amizade. Valoriza essa amizade, irmãos. Dá valor a essa amizade. Dá valor a esse relacionamento. O Senhor, Ele fez tudo o que tinha que fazer. Mas e nós? O que nós estamos fazendo? A gente tem que valorizar essa amizade. Colocar essa amizade acima de todas as coisas. Acima de tudo. Tudo, tudo. Buscar em primeiro lugar o reino do quê? De Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Que nós o amemos, que nós o adoremos. Quando Ele vier te visitar, prepare o teu melhor. Dê o teu melhor. Quando Ele quiser entrar no seu coração, não que Ele não esteja, Ele está. Mas Ele quer fazer você transbordar. Ele quer fazer você transbordar. Receba Ele com carinho. Porque a palavra do Senhor diz em Apocalipse, eis que estou à porta. Quem ouvir e abrir a porta, o que Ele faz? Eu entrarei e cearei com Ele. Tudo que o Senhor quer fazer é o mesmo que fez com Abraão. É sentar com você, é cear com você, é ter comunhão com você. Ele habita no alto e sublime lugar, mas Ele também habita com contrito e abatido de espírito. Irmãos, que nós possamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Que nós possamos entregar o nosso coração, a nossa vida. Que nós não busquemos o Senhor pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Ele é o Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Um irmão postou, acho que foi o irmão Daniel, postou hoje na mensagem, buscai o Senhor enquanto Ele está o quê? Enquanto Ele está perto. Porque haverá um tempo, irmãos, que vai ser difícil encontrá-lo. E hoje nós podemos manter essa amizade próxima de nós. Busque, mantenha amizade, se aproxime do Senhor, tenha relacionamento com o Senhor. A palavra do Senhor diz que, o Senhor Jesus Cristo diz, eis que o Senhor, Ele procura os verdadeiros o quê? Adoradores, que o adore o Pai em espírito, e Ele está procurando. Será que Ele pode achar em mim e você verdadeiros adoradores?
Será que o Senhor, Ele pode olhar para mim, para você e falar, poxa, hoje eu quero passar lá e cear com ela. Hoje eu quero passar lá e cear com Ele, como hoje nós estamos tendo, a gente está sentindo a presença do Senhor desde o começo do culto, o Senhor tem falado nos nossos corações através da canção, das orações, e agora por meio da santa palavra dEle, não é minha, é dEle. Ele quer ter relacionamento com a gente, irmãos. Então que nós possamos nos aproximar dEle com o coração contrito, quebrantado, e como foi dito aqui na semana passada, em Miqueias capítulo 6, versículo 8, como está escrito, ele declarou ao homem como o que é bom, o que é que o homem, ele declarou ao homem o que é bom, e que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benignidade, andes humildemente diante do Senhor. Não se esqueça dele. Ande em humildade. Saiba que sem ele você não é nada. Uma coisa que eu aprendi aqui semana passada, que eu não imaginava, é que humildade é depender de Deus. É depender dele. Abraão dependeu 100% do Senhor. 100%. Por isso ele não... O que Deus pedia, Senhor, é teu. Filho que o Senhor me deu é teu. Só quer, toma de volta. É teu. Mas a palavra do Senhor diz em Hebreus que Abraão tinha tanta fé que ele sabia que Deus podia ressuscitar o seu filho das cinzas. E isso é conhecer com quem você anda do lado. Abraão sabia quem estava do lado dele. Não era qualquer Deus da sua época. Era um Deus que não cabia em imagem, não cabia em templo, não cabia em lugar nenhum. Nem os céus comporta Deus, porque Deus é maior que os céus. Porque ele mediu o quê? Mediu os céus a palmo. Tomou o mar na concha das suas mãos. Então que nós, irmãos, valorizemos essa amizade. Amém? Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, queremos te louvar, te bendizer, te engrandecer, pela tua excelência, pela tua majestade, pela tua grandeza, pela tua soberania, e também, Senhor, pela tua simplicidade de querer andar com mortais, por querer, Senhor, estar tendo um relacionamento com pessoas falhas, porque Abraão também falhou, mas o Senhor ali andou com ele. Abraão andou na tua presença, como está escrito. Ele andou na tua presença e o Senhor o abençoou. Meu Deus, que nós, Pai, possamos levar a sério o nosso compromisso contigo. Levar a sério, Senhor, o nosso chamado. Levar a sério, Senhor, a nossa comunhão. Não desprezando o Senhor, mas, meu Deus, assim como Abraão nos ensina, meu Deus, apresentando o nosso melhor ao Senhor, Pai. Não por aquilo que o Senhor nos dá, mas por quem o Senhor é. O Deus criador dos céus, da terra, do universo, dos mares, dos oceanos. Ó Senhor, que esta palavra, Pai, venha arder em nossos corações durante todos esses dias para revermos que tipo de relacionamento nós temos tido contigo, Pai. Porque o Senhor quer, meu Deus, que nós firmemos uma aliança contigo, e essa aliança está no teu Filho. O Novo Testamento, a nova aliança está em Cristo Jesus, e Ele é esse mediador. Ele é, meu Deus, este que nos põe na tua presença. Ele é este que nos dá o caminho ao teu trono. Ó Senhor, que nós possamos nos comprometer mais contigo. Levando a sério, Senhor, o vir após ti, Pai. Tomando a nossa cruz, negando a nós mesmos e seguindo ao Senhor, ó Deus. Pai Santo, Deus querido, eu louvo a Ti, meu Deus, por essa noite, por esta casa, pela vida do pastor Moisés, pela pastora Roseli, meu Deus, pela Samara, pelo Davi, por cada irmão, Senhor. E por cada irmão, meu Deus, que ouviu esta mensagem, Pai. Faz a Tua obra em nossos corações e que a nossa comunhão, meu Deus, que nosso relacionamento se fortaleça ainda mais, Senhor. Fortalece ainda mais esse relacionamento que nós temos contigo, meu Deus, avivando o nosso coração em nome de Jesus. E palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Muito obrigado pela oportunidade, pastor Moisés. Sou muito grato por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, pastor. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que palavra. Domingo, o pai ficou esperando o filho voltar. E hoje o amigo desceu para falar com o amigo. Glória a Deus. Melco, Sivanilda, fica, Senhor, já se faz tarde. Os discípulos no caminho de Emaús.
Glória a Deus. Dá para sair? Amém. Queridos, eu conversei com o Roberto na sexta-feira passada, logo após o culto. Ele usou um termo que o nosso Deus é um Deus acessível. Acessível. O Moisés fala para Deus, Deus, se o Senhor for castigar esse povo aqui, então o Senhor risca o meu nome do livro da vida. Que nível de intimidade. Parece que é ousadia, falta de respeito. Não, é intimidade. Ele podia chegar para Deus e falar, risca. Aí Deus fala para Moisés, esse é meu amigo. Como é que eu vou riscar o teu nome do livro da vida? Que esse nível de intimidade a gente possa buscá-lo. Às vezes eu falo aqui para os irmãos, até parece que é um jargão, né? Mas não é não. Às vezes eu brigo com Deus. Eu sou meio turrão às vezes com Deus. Mas Ele sabe como que eu sou. E às vezes Ele vai tratando comigo de uma forma, vai me conduzindo, eu penso que eu estou convencendo Ele que está me convencendo. Ele é assim, Ele é acessível. Ele é acessível. Foi por isso que o véu foi rasgado, lá no templo, em duas partes, de alto a baixo, para nós termos o livre acesso. Mas às vezes tem pessoas que estão querendo costurar esse véu, né? Na minha vida não. Ele rasgou e está rasgado. Amém? Glória a Deus.